Bom dia! Bom dia, meus amigos, você que está ligadinho sempre aí nos meus vídeos, aí no YouTube. Olha, eu queria falar algo forte para vocês, tá certo? A palavra de Deus diz que Jesus, ele saiu com seus discípulos e eles entraram num barco. Eles entraram no barco. Entretanto, eles no barco e seus discípulos seguiram. Jesus entrou no barco e o que aconteceu? Os seus discípulos seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava o quê? Dormindo. Ele estava dormindo. E os discípulos, e os seus discípulos, né? Aproximou-se e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Então, em outras palavras, os discípulos estavam desesperados, porque o barco estava ao ponto de ser o quê? Afundado. Porque começou uma tempestade que só Jesus na causa, né? Só Jesus. Então, começou a tempestade. Começaram ao barco mexer para um lado e para o outro. E o desespero dos discípulos. Imagina o desespero que eles ficaram. E sabe o que o Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, estava fazendo? Diz assim: porém estava dormindo. Ele estava o quê? Dormindo. E os discípulos o quê? Desesperados. E os discípulos chegaram no Senhor Jesus: salva, que perecemos. Então ele chegou: mestre, Senhor, me ajuda, nos ajuda, porque nós vamos perecer, vamos morrer, nos ajuda. Mas Jesus estava lá o quê? Dormindo. Estava lá o quê? Dormindo. E Jesus ele disse: por que temes, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. Então o Senhor Jesus, ele repreendeu os seus discípulos. E ele acalmou. E houve grande bonança. Calma. Então talvez você que está aí me assistindo, talvez você está dessa forma. Que forma? Como os discípulos. Desesperado. Talvez o problema, as dificuldades estão fazendo você andar desesperado, ansioso, não sabendo o que faz. E o Senhor Jesus, ele está no seu barco. Ele está na sua vida. E é onde que você não pode o quê? Desesperar. É onde que vocês têm que confiar. É onde que você tem que ter a sua confiança em Jesus. Porque esse barco representa quem? A sua vida. Representa você. E quem está nesse barco? Você que crê em Deus. Quem está nesse barco? O Senhor Jesus. E os discípulos, eles ficaram desesperados. O que Jesus fez? Ele repreendeu ele. Ele disse: por que temes, homens de pouca fé? E você, se você estiver desesperado, se você está preocupado, sabe? Está se levantando um problema no trabalho, um problema ali, e você está o quê? Sem saber o que fazer, você está desesperado, você está tomando atitude precipitada, tomando atitude sem pensar, sem raciocinar, e sabendo que o Senhor Jesus, ele está na sua vida, ele está com você.
E é onde que você tem que manter a calma e agir o quê? A sua fé. Porque a sua fé é o que vai fazer a sua diferença. A fé é o quê? Uma certeza. Então tenha certeza que Deus vai mudar essa situação. Não fica preocupado. Não fica ansioso, desesperado. Porque Deus é com você. Amém? Não fica desesperado. Confia e age na fé. Age na certeza. Deus é comigo. Então vai arrebentar esse problema. Agora ele está dessa forma. Mas ele vai mudar. Ele vai mudar. Porque Deus vai mudar. Porque ele está na minha vida. Ele que conduz a minha vida. Ele é o meu guia. Ele que é o condutor da minha vida. Então não desespere. Porque eu confio nele. Amém? Tenha uma boa tarde.